Amém. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer uma vez mais pela tua graça, pela tua misericórdia. Mais uma vez, se apresentar, Senhor, a vida do teu filho. Ó Deus, que está aqui, Senhor, para ser canal, ó Deus, e ministrar a tua palavra para nós. Senhor, que ele possa, com propriedade, Senhor, ó Deus, não ficar aquém, nem ir além daquilo que o Senhor, ó Deus, já tem colocado no coração dele, mas, Senhor, com intrepidez, com ousadia, com graça e unção, Senhor, que ele possa entregar, Senhor, a tua palavra. Pai, que os nossos corações estejam receptíveis, Pai, à tua palavra, que essa palavra ela possa germinar, que ela possa produzir, Senhor, fruto para a glória e louvor do teu nome, em nome de Jesus. Meu orador oficial, né? Pois é, fiquei me sentindo importante depois da apresentação do Cacau, né? Parece até que eu sou alguma coisa. Eu só viajo muito. Preciso parar um pouquinho. Falando nisso, quero pedir as orações dos irmãos, porque dia 19 agora vou estar na primeira jornada de viagens do ano, né? Vai ser curta, mas vou estar em 3 países. Eu peço de fato as orações dos irmãos, porque são 3 lugares que precisam muito da ajuda do Senhor para que as coisas possam acontecer. Um desses países é Guiné-Bissau, um país bastante diverso em termos de culturas. Um país pequeno, mas tem mais de 26 grupos étnicos diferentes dentro do país. Então, um país de 1,5 milhão, 1,6 milhão habitantes, mas tem tribos que falam idiomas que os outros não entendem. E é bastante difícil para você poder levar o evangelho para todos eles. Então, esse é um país que eu peço as orações dos irmãos para que as barreiras, os obstáculos que nós temos encontrado lá possam ser removidos. Precisamos muito encontrar um obreiro nacional que sinta o chamado do Senhor para tocar a obra de evangelização no país, mas não apenas aquela pessoa que pregue, mas uma pessoa que consiga visitar as igrejas e mobilizar as igrejas para esse trabalho. Então, não é apenas ter uma pessoa trabalhando na obra que todos nós temos que estar, mas precisamos achar uma pessoa que tenha uma grande penetração nas diversas denominações para poder estar pregando para eles o desafio da evangelização, não apenas a salvação, mas o desafio de pregar, o que não é fácil com essa dificuldade que eu já mencionei. O outro país é Cabo Verde, é um arquipélago, né? São 9 ilhas, se não me falha a memória, e eu vou estar visitando mais uma ilha, que é Ilha de São Sebastião, e ali pela primeira vez eu vou estar fazendo uma conferência para líderes, obreiros, também nesse mesmo espírito de desafiar a igreja para trabalhar, para fazer a obra da evangelização. E nesses 2 países, então, eu devo estar fazendo 2 conferências em cada. Serão 4 conferências com o mesmo tema, auditórios diferentes, desafiando as igrejas, desafiando o povo de Deus a se engajarem na obra do Evangelho, na pregação da palavra. E vou estar em Portugal também. Portugal é o que eu costumo dizer, é o país mais difícil, porque é o país que tem tudo, é um país que tem conhecimento, tem igrejas, tem longa história, né? Como nós bem sabemos, mas é o país que tem mais dificuldade para pregar o Evangelho. É o país que é mais desanimado, vamos dizer assim, em que a igreja é mais pacífica, vamos levando, o que estamos fazendo está bom, e não se engajam na evangelização, e o país está cada vez mais se afastando de Deus. Então é um desafio muito grande para mim. Eu peço aos irmãos que orem pela viagem em si, pela questão física, por esses desafios, e em especial que Deus esteja me dando sabedoria
porque eu tenho que usar as palavras que Deus quer para fazer as pessoas fazerem as coisas. É mais fácil quando nós pegamos a ferramenta e nós vamos trabalhar, né? Quando pode cansar, né, Eude? Mas a gente tem aquela satisfação de ver a tarefa cumprida. Eu fiz isso, eu construí isso. Quando está nas nossas mãos, é bem mais fácil. Mas quando você tem que trabalhar é com a cabeça das pessoas, para as pessoas sentirem aquele mesmo desafio que você sente, sentirem aquele mesmo amor que você sente, aquela mesma angústia de ver as pessoas se perdendo por não ouvirem o Evangelho e as pessoas agirem, é complicado, porque você fica numa posição assim, passiva, né? Assistindo, né? E você só pode acreditar e esperar que Deus vai fazer a obra, porque você não pode fazer mais do que isso, do que abrir a boca e falar. Então, os irmãos podem imaginar como é difícil. Eu sei que vários irmãos me acompanham em oração e estão sempre lá, clicando lá no Facebook, estão acompanhando. Gostaria, de fato, que estivessem orando. Os irmãos estão reparando que eu estou fanhoso ainda, né? Mas eu peguei uma gripe tão maluca há uma semana atrás que pensei que eu não ia conseguir nem falar depois de uma semana. Estão melhorando, mas ainda estou meio fanhoso, como dá para perceber. Mas espero que até a outra semana, que eu já começo trabalhando, na quarta-feira já estarei na Guiné-Bissau, que Deus possa estar me dando a saúde que eu preciso e a sabedoria que eu preciso mais ainda para poder cumprir esse desafio. Amém? Quando o Cacau pediu para eu estar trazendo a palavra aqui para os irmãos, de tantas oportunidades de estar ministrando a palavra, a gente sempre tem alguma coisa guardada, né? Mas eu pensei assim, eu queria falar alguma coisa nova, queria falar alguma coisa pensando em 2019. Estamos começando um novo ano e eu queria buscar em Deus assim uma coisa nova para poder compartilhar com os irmãos, algo novo para mim, né? Alguma coisa que Deus quisesse estar falando comigo, me ajudando a entender e a viver de maneira que glorifique mais o nome dEle. E aí eu cheguei hoje é dia 13, né? Eu cheguei em Romanos 13, por coincidência, não tem nada que ver, só caiu a minha ficha agora. Romanos 13, 11 a 14, é o texto que eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos agora nesses momentos. Quem tem o seu iPad, o seu celular, a sua Bíblia, pode abrir Romanos 13, 11 a 14. E eu estava procurando um tema, que é para não ficar falando muito sem me perder, né? Quer dizer, procurando não ficar perdido, mas tendo um objetivo. E eu acabei descobrindo que vários são os temas que nós podemos propor para esse texto. Até já está escrito na própria Bíblia um tema que cabe perfeitamente, que é o dia está próximo. Quem viu aí na sua Bíblia, viu que tem esse tema lá em cima, né? Esse título, que não é das Escrituras, né? Foi colocado por alguém. O dia está próximo. E eu, depois de meditar, ler, pesquisar, eu acabei chegando à conclusão que poderia chamar também de revestir do Senhor Jesus Cristo. E aí, procurando no Google, eu ouvi alguns colegas pastores pregando e fui ouvir o que eles estavam pregando, e um pastor que eu gostei muito estava dizendo que era hora de acordar, o tema que ele deu. Hora de acordar. Todos esses temas vão estar guiando o raciocínio e guiando aquilo que eu gostaria de estar apresentando para os irmãos nessa noite. O texto diz assim, e essa leitura que eu vou fazer é na versão de Almeida, revista e atualizada. Depois eu vou fazer a leitura também na nova versão internacional, porque quando eu estava comparando as duas versões com o texto de original em grego, eu vi que tem um que fica mais perto do que eu entendia
numa parte e o outro ficava mais perto na outra parte. Então, eu acho que os dois se complementam. Eu vou ler primeiro na Almeida. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Os irmãos vão me permitir ler de novo agora com a Nova Versão Internacional. Façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Viram que as duas acrescentam informações, clareiam terminologias, não é? E dão uma visão um pouco mais clara para entendermos bem esse texto. E eu estava pensando, pastor Cacau, em começar um novo ano, né? Parece que é um ano de começos, né? E eu ficava lembrando lá do Brasil, quando eu estava meditando, né? O Bolsonaro assumiu, inaugurou-se o novo governo, né? Por pouco não conseguia chegar lá, mas começou, foi inaugurado um novo governo e muitos estavam naquela expectativa assim de, bom, agora tudo vai ser diferente, né? E a única coisa que as pessoas já chegaram à conclusão depois de 13 dias é que nada mais aconteceu a não ser começou um novo período na história do Brasil. Começou um novo período, né? Mas a expectativa é grande. Muitas das vezes nós vivemos tanto de expectativa que nós até nos frustramos toda hora porque nós estamos contando tanto com algumas coisas que elas não acontecem rápido. Então nós ficamos às vezes frustrados, né? Nesse texto eu fiquei vendo, é muito parecido com a realidade que o Brasil está enfrentando. Foi inaugurado um novo governo. O reino de Deus já foi inaugurado. No momento em que nós aceitamos a obra redentora de Jesus Cristo, quando nós fizemos uma decisão pela fé de que aquela obra foi para nós, para mim, para você, foi em nosso lugar, nós passamos a fazer parte do reino de Deus. O reino de Deus foi inaugurado. O reino de Deus começou. Eu já disse aqui para os irmãos que o reino quer dizer governo, né? O reino de Deus é o governo de Deus na nossa vida. O reino já começou. O Senhor Deus já está a nos governar. Mas esse texto mesmo é muito claro em dizer que há coisas que começam, mas não se completam de uma vez só. Elas vão acontecendo com o tempo. É uma inauguração. O reino é uma inauguração. Você já tem a vida eterna?
bom, eu ainda acho que eu vou morrer ainda. Então, peraí, como é que eu vou entender esse negócio de vida eterna? É porque a vida eterna já foi conquistada para mim. Já foi conquistada para você na cruz do Calvário. Mas nós vamos ter esta vida eterna quando o Senhor Jesus, o quê? Voltar. E nós estaremos juntos com Ele a eternidade. Eu fiquei meditando em todas essas coisas aqui, e é muito interessante. Você está com a Bíblia aí? Se você puder ler 13:8, até o 12, é quando fala sobre o maior dos mandamentos, em Romanos 13:8. Depois desse texto, é que ele vem no 11, dizendo, e digo isto, que isto que ele acabou de ler, e digo isto, ou na versão internacional, né, na nova versão internacional, diz assim, façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Quer dizer, vivam aquele amor que foi ensinado, tudo aquilo que Romanos começou com Paulo, que era um teólogo, né? Paulo sempre usa alguma coisa e cria uma teologia, a gente tem que parar para entender direitinho, porque ele fala coisas tão profundas, né? Esse texto anterior fala simplesmente em que se resume tudo, que é o amor ao próximo como a nós mesmos, porque ninguém vai querer o mal a si mesmo. Então, se você amar ao próximo como você ama você, você vai estar cumprindo o maior de todos os mandamentos. Façam isso. Olha a continuação aqui. Façam isso, né? Ou então, na versão de Almeida, e digo isto para vocês que conhecem o tempo. E eu fiquei embatucado com esse negócio de conhecer o tempo. Sabe qual é a palavra tempo ali? Kairos. Conhecer o Kairos. Será que nós estamos conhecendo o tempo de Deus para a vida que nós estamos vivendo? Se você continuar a ler, você vai entender o seguinte, olha, já é hora de vos despertar do sono. Opa! Parece que é muito comum o crente viver com o olho aberto, mas como se estivesse dormindo. Vamos ver o que isso pode nos dizer mais, ensinar mais, né? E aí vem assim, olha, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio nós cremos. Embora há diversos textos na Bíblia que falam sobre salvação, mas aqui nesse texto dá para perceber claramente que a salvação tem um tempo passado, presente e futuro. Você já parou para pensar nessas coisas? A salvação tem um tempo passado, um tempo presente e um tempo futuro. Eu já brinquei com vocês aqui, né? Quem tem a vida eterna, mas nós ainda vamos passar pela morte. Então você tem a vida eterna ou não tem? Você tem a salvação ou você não tem? Esse texto aqui está dizendo aqui, olha, quem creu teve a salvação. Este é o fato. Este é o fato ocorrido sem discussão. Quando você crê em Cristo, você tem a salvação. Não é que você vai ter, ou algum dia você vai ter, talvez você vá ter. Não, você tem em Cristo a salvação.
Mas ele está dizendo aqui, olha, que a nossa salvação agora está mais perto do que quando cremos. Eu podia ficar falando só sobre esse tema e chamar de os 3 aspectos da salvação. Mas eu vou só dar uma pincelada, depois Cacau prega sobre ele numa outra oportunidade. Mas eu diria para os irmãos o seguinte: a salvação, ela tem um momento passado, ela tem um momento presente, um momento futuro, e que eu poderia chamar, sabe de quê? Quando você aceita Cristo como seu Salvador, você tem a sua culpa eliminada. Esse é o tempo passado. Isso chama-se justificação, se eu for usar termos bíblicos, né? O primeiro aspecto da salvação é a justificação. Em Cristo já fomos justificados, ou seja, o escrito de dívida não tem mais valor na nossa vida. Já foi apagado. Não somos nós mais que somos vistos diante de Deus, mas é Jesus que se mostra diante de Deus na nossa frente. É Ele que é visto, não nós. Ele pagou o preço por nós na cruz do Calvário. Isto é tempo passado, isso ocorreu na sua vida no momento em que você disse: eu aceito Jesus como meu Salvador e o meu Senhor. Mas o segundo aspecto é esse aqui, está mais perto agora do que quando cremos. Sabe por quê? Porque tem a santificação, Eude. A cada dia nós estamos sendo salvos. Eu achei mais de 15 textos sobre isso. Mas não vou levar tudo isso, não. Se eu levar aqui umas 2, 3 horas que eu não vou conseguir me controlar e vou acabar falando de todos eles. Mas tem vários aspectos da santificação usando a palavra salvação na Bíblia. Quando nós estamos em Cristo, nós somos nova criatura. Já me fugiu, eu de que é um bom de memória, talvez lembre, aonde está na Bíblia aquele texto que fala, vós santos que estão sendo santificados. Me lembrei desse texto, mas não me lembro onde está. Mas esse texto é curioso, porque ele fala exatamente desse segundo aspecto. Paulo chamando os santos que estão sendo santificados. Ué, tem uma coisa errada aí, não tem, pastor Cacau? Os santos que estão sendo santificados, porque a salvação é um processo que exige o dia a dia de nós nos entregarmos ao Senhor, abandonando aquilo que não é do agrado do Senhor para ter uma vida mais digna, mais honrosa, de sermos chamados seus filhos, de sermos herdeiros do trono do Senhor, porque nós fomos adentrados lá pelo sacrifício que Jesus fez, mas Ele espera que a nossa vida seja condizente. A santificação. E para aí? Não. Eu diria que o terceiro aspecto é a glorificação. Vai haver um tempo, esse tempo é quando Jesus voltar, quando o pecado não vai estar mais entre nós. Seria a glorificação. Então veja, justificação, santificação e glorificação. 3 aspectos da salvação. Prestaram atenção que ele fala que nós temos que conhecer o tempo? Por que o apóstolo Paulo estava falando essas coisas para nós? Porque nós, muitas das vezes, estamos vivendo como se estivéssemos dormindo, não levando em consideração que a nossa vida é uma vida dinâmica em relação ao Senhor Jesus. Muitos de nós vivemos da experiência do passado e não aplicamos nada no cotidiano da nossa experiência com o Senhor Jesus. Muitas das vezes até deixamos com que coisas do passado, pecado, aquilo que Deus não se agrada, que voltem a dirigir a nossa vida, não percebendo que nós estamos vivendo um reino que foi inaugurado e que exige um caminhar ao lado do Senhor. Estão acompanhando comigo, irmãos? Só
na segunda vinda virá a plenitude do reino de Deus. Quando o Senhor voltar, tudo isso vai se completar. É muito interessante, quando eu estava estudando essas coisas essa semana, e eu estava vendo que, é o passado, né? Então foi quando eu me converti. E pior que não, pastor Cacau. O seu nome está escrito no livro da vida desde que data? Desde antes da fundação do mundo. Está escrito na Bíblia, você crê no que a Bíblia diz? Nossos nomes estão escritos no livro da vida desde antes do mundo existir. O Senhor Deus já projetou tudo isto que está acontecendo. Nós temos que ser conhecedores do tempo. Nós estamos vivendo transitoriamente aqui neste mundo. Ele poderia ter encerrado toda a história de uma vez por todas com a vinda de Cristo, e ele ressuscitava, e no dia seguinte todo mundo estava com ele. Mas ele preferiu não fazer assim, porque ele ainda tinha pessoas que já antes, nos tempos eternos, ele já sabia que iriam nascer e iriam se converter, iriam fazer parte da família de Deus, da igreja. É interessante, né, o texto dizendo que estamos agora, a nossa salvação está mais próxima agora do que quando cremos, e obviamente Paulo estava escrevendo para crentes há 2000 anos atrás, né? Aí você já parou para pensar? Então está mais perto agora do que estava antes, né? Já passaram 2000 anos, né? Por isso eu fiquei pensando no título, né? Será que é bom deixar esse título que está aí, o dia está próximo? Ou será que é hora de acordar? Como será que essa mensagem falará ao meu, ao seu, ao nosso coração? Alertando-nos em que aspecto? Olha só, a noite está quase acabando, o dia logo vem. É interessante que as palavras aqui é a hora, é agora. O que está dizendo no texto é a hora é agora. É como se dissesse para nós assim, a consciência que nós como cristãos devemos ter, de que o Senhor está voltando e que a nossa vida tem que estar engajada neste processo é urgente. É um processo em que nós devemos estar pensando que tem que ser feito como prioridade. Por isso, talvez, Paulo tenha falado que é bom acordar do sono, não é? Talvez essa expressão do apóstolo Paulo seja exatamente para nos chamar a atenção em ver assim, será que nós estamos também adormecidos, cochilando, pestanejando? Em que aspectos poderíamos estar assim, não levando em consideração a prioridade que é a nossa vida aqui nesse mundo e a brevidade da volta do Senhor? Porque este sentimento é o sentimento que deve estar reinando na vida de cada um de nós como crentes. Por que será? Olha só, portanto, é quase que ele diz assim, então, diante de tudo isso que eu falei, portanto, como uma conclusão, né? A aplicação, portanto, deixemos de lado as obras das trevas. Bom, o que é tal de obra das trevas, né? Bom, se você pensar em escuridão, é onde os ladrões assaltam, né? É onde o pessoal vai fazer as coisas com mais facilidade, porque fica em oculto, né? Então, é quase que você fazer uma ilusão àquilo que nós temos de comportamento que não é bom ser visto, né? Certos hábitos, certas condutas, certos, eu diria até pensamentos, que não poderiam ser colocados diante da luz, porque talvez revelassem coisas que não seriam boas
para ser vistas diante da luz. E o apóstolo aqui ensina-nos de uma maneira muito clara: deixa de lado as obras das trevas. Eu me lembro que eu anotei até uma frase sobre isto, para eu não esquecer, mas que simplesmente se resume dizer o seguinte: para de fazer o que é errado. Por que nós, que já aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, muitas das vezes conscientes de certas práticas, certos hábitos, certos pensamentos, certos comportamentos que nós sabemos que não agradam ao Senhor, nós não abandonamos? Se nós fizermos uma revisão em nós mesmos, dificilmente vai ser não encontrar alguma coisa que nós já tenhamos a consciência que não estamos agradando ao Senhor. Se você não tiver esse sentimento, olha, começa a fazer jejum e oração e buscar o Senhor, porque tem alguma coisa muito errada na sua vida. Sabe por quê? Porque quando o Espírito Santo atua em nós, que estamos em processo de santificação, a coisa natural a acontecer é que nós somos chacoalhados quando nós estamos fazendo alguma coisa errada. Nós até podemos cometer alguma coisa errada, mas não ficamos em paz. Por quê? Exatamente porque nós estamos vivendo um tempo onde o Senhor está atuando em nós para que nós cresçamos espiritualmente, para que nós nos santifiquemos para uma vida que seja do agrado dEle, ou seja, a consciência do pecado existe. Mas muitas das vezes nós ficamos andando de mãos dadas com aqueles hábitos, práticas, comportamentos que nós já temos até consciência de que não deveria ter. Eu estou falando de maneira muito teórica, mas eu creio que o irmão pode identificar facilmente, como eu identifico na minha vida, como o apóstolo Paulo dizia: aquilo que eu quero fazer, não faço. E o que eu queria fazer, aí eu não faço. Não era o que o apóstolo Paulo dizia? Eu me identifico muito com essas coisas. Às vezes eu fico irritado quando falo demais. Falo demais, não como estou falando aqui agora, mas quando falo o que não devia falar. Quando perco a paciência, quando engrosso, quando falo alguma asneira, eu já falei. Já é tarde, eu já falei. Mas eu fico ainda feliz porque eu ainda tenho aquele sentimento do que o Senhor coloca no meu coração, dizendo assim: você errou, você mais uma vez errou, não devia ter feito. E eu fico com aquele sentimento, tenho que pedir perdão, tenho que reconhecer o meu erro e sair consertando aquilo de errado que eu tenha feito. Quando isso acontece, você pode ficar feliz, porque este é o processo de santificação. Há alguns que são mais fáceis do que outros em certos aspectos. Por exemplo, tem gente que não consegue guardar raiva com facilidade. E as pessoas pisam nela, mas dali a pouco ela já está de bem, ela já está levando na tranquilidade, se relacionando sem problema com a pessoa, não é? Na verdade, não temos entre nós pessoas assim, que são mais fáceis de perdoar. Já tem outras que guardam muito rancor, que têm muita dificuldade em perdoar. Aquela pessoa ainda vai me pagar. Vai ver, espera. Tem pessoas que têm essa natureza e, às vezes, por causa da nossa natureza, nós temos que levar um pouco mais ou menos de pancada para poder aprender. Esse é o processo de santificação. Feliz aquele que consegue aprender com a experiência os erros dos outros. E ele pode aplicar na sua vida um comportamento que agrade ao Senhor, sem precisar sofrer na carne. Mas há outros que têm que aprender mesmo apanhando, né? Somos assim. Este é o processo de santificação. O fato é que nós temos que deixar, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. É interessante que, se for ler o texto no grego, a palavra não é a arma da luz, mas é a armadura. É você botar a armadura da luz. É como se você começasse a adotar determinados princípios, práticas, comportamentos, atitudes que revelam Jesus na sua vida.
E estas são as vestimentas, porque revestir é palavra de você botar a roupa. Então você vai vestir a armadura da luz, ou seja, é você fazer aquelas coisas que a Bíblia está cheia de exemplos de como é que o cristão deve agir em piedade, em amor, em bondade, longanimidade, enfim, uma série de coisas que o crente deve ser cheio para poder se proteger, se revestir e, consequentemente, abandonar, deixar a vida das trevas. Para de fazer o que é errado. Se Deus já mostrou na sua vida alguma coisa que você tem de ponto fraco, trabalhe nessa coisa, nessa área. É um ponto fraco? Então, dedica tempo para você trabalhar e consertar essas coisas. Aí depois ele vai numa outra conclusão prática, dizendo assim: andemos dignamente, como em pleno dia. É aquela história da treva e do dia de novo, né? Nós precisamos pensar o seguinte: tudo aquilo que é comportamento, é prática, é procedimento, é pensamento, é relacionamento que nós possamos ter com alguém, que possa ser visível durante o dia. Esse dia representa, você não tem nada que esconder, você não tem nada que se envergonhar, você não tem nada que se sentir culpado. Então é isto que o texto está dizendo: ande dignamente nestes princípios. Nós temos que estar fazendo revisão na nossa vida todo dia, senão nós podemos cair nesse sono e ter que vir alguém e dizer assim: está na hora de acordar. Porque você tem que ter consciência do tempo que você está vivendo, repetindo a história toda, né? Para formar uma unidade. Nós estamos vivendo um tempo em que o Senhor está voltando logo para nos buscar. Este processo é um processo que tem inauguração, tem meio e tem fim. Nós estamos em processo de santificação. No momento em que você passa a viver às escondidas, ou nas trevas, ou não abandonando o pecado, você está agindo como um sonâmbulo. Você está dormindo, você está adormecido, você está sendo cauterizado, e você ouve a palavra, mas nada acontece na sua vida. Você é capaz de sentar e ouvir e ler e tantas vezes, mas a palavra não tem efeito na sua vida mais, porque é como se você estivesse dormindo. Não afeta as suas atitudes, não afeta o seu comportamento. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias. Orgias é um sinônimo de farra e bebedice. Isso aí é característica que estava acontecendo na igreja ou no povo romano naquela época. Mas se nós formos começar a olhar as coisas de hoje, não está muita diferença não. Olha só: orgias e bebedices, não em impudicícia e dissolução. Aí eu gosto mais da nova versão, né? Não em imoralidade sexual e depravação. E aí fiquei lembrando do Brasil de novo, né? Daquela situação que você vê lá, né? O homem nu e as crianças assistindo, você vê aquelas mulheres defendendo o feminismo e fazendo cenas que são inconcebíveis publicamente, né? Embora que aqui fala que isso é comportamento da noite, mas hoje em dia no Brasil já não é mais de noite, é de dia mesmo, né? Já a coisa está interessante. Eu estava ouvindo uma pessoa falar que uma das razões da queda de Roma leva em conta exatamente a depravação que Roma vivia. Porque eles estavam vivendo de uma maneira tão longe de Deus, não levou tempo para eles serem conquistados e levados cativos mais uma vez. O Brasil estava caminhando nessa direção, vocês sabem muito bem disso. Mas às vezes a nossa vida está andando tão próximo do pecado, que nós podemos estar vivendo uma situação semelhante e nós precisamos acordar. Nós temos que reagir.
Nós não podemos ficar passivos achando que está tudo normal. Por isso, ele diz, preste atenção, o tempo, você tem que perceber o tempo que você está vivendo. Esse tempo tem dois conceitos, é o conceito do que nós estamos caminhando num processo, mas também, quando ele diz assim, a noite está quase acabando, o dia logo vem. Eu não sei, você não sabe quando é que o Senhor Jesus está voltando. O fato é que nós já estamos vivendo na madrugada. Nós não estamos vivendo no ontem mais para a vinda do Senhor. Nós estamos vivendo já no amanhecer. Já a noite já era. A noite já foi. Como diz aqui, o dia logo vem, quer dizer, nós já estamos no período da história do Kairos de Deus, nós já estamos no momento de Deus em que o dia está raiando. Então, portanto, deixem as obras das trevas, revistam da armadura de Deus, comportem-se com decência, não em impudices e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Eu fiquei lendo muito esses textos e fiquei pensando assim, farra na igreja? Não, geralmente o pessoal vai em outros lugares, né? Bebedeira, né? O máximo que bebe é um vinhozinho na igreja, na Santa Ceia, quer dizer, não é muito próximo da gente, né? Imoralidade sexual, prostituição, né? Uma vida de sexualidade, não, está um pouco fora. Não que não esteja perto do povo, das pessoas, mas não no contexto igreja. Mas cá entre nós, Cacau, contendas e ciúmes às vezes acontece dentro da igreja, né? Então, se nós formos pensar assim, nós podemos ter o espectro das coisas das trevas nos circundando em todo lugar que vivemos. Nós não podemos estar adormecidos. Percebe? Nós não podemos estar inconscientes do tempo que nós estamos vivendo. Mas, então, revestivos do Senhor Jesus Cristo. Foi aí que eu fiquei pensando, não, talvez o melhor dessa mensagem aqui, que seja a conclusão, seja dizer para nós como é que deveria ser o ano de 2019, em que a gente vista a roupa de Jesus Cristo. Quando eu estava meditando, eu lembrei da irmã, porque eu lembrei da Angélica lá em Suazilândia, né? E lembrei de colegas que estão trabalhando no campo missionário, a nossa igreja já ajudou a Suazilândia. Lembrei também de Timor-Leste, onde eles estão fazendo um movimento lá para ajudar as meninas que são violentadas lá, e aí eles fizeram uma camiseta dizendo assim, vista esta camisa. Se fosse lá em Portugal, eu ia dizer, vista essa camisola. Lá em Portugal é camisola, né? Camisa não. Quando você veste a camisa, você está sendo porta-voz daquilo que está na roupa. Revestir do Senhor Jesus Cristo é você mostrar Jesus Cristo na sua vida. Esta deve ser a característica do crente no tempo que estamos vivendo hoje. Porque não é mais com palavras que nós vamos conseguir provar nada para ninguém, que o Evangelho é verdadeiro, que Jesus Cristo tem poder. Nada dessas coisas hoje em dia vão ser provadas com palavras, mas elas vão ser provadas com vida. Com a minha vida, com a sua vida. Então, por isso que o apóstolo Paulo fala aqui, vista a roupa do Senhor Jesus Cristo. Vista a roupa, veste a camisola, você é conhecido por aquilo que você representa. E o texto ali diz que você não deve dispor para a carne nada no tocante às suas concupiscências. Eu gosto do texto da Nova Versão que diz assim,
e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Bom, talvez você pense, eu não fico premeditando agradar a carne. Mas muitas das vezes nós optamos em fazer aquilo que é do nosso desejo, do que o desejo que o Senhor quer que nós tenhamos de agradá-lo. Ou seja, vou dar um exemplo ridículo aqui, mas é aplicável. Chegou a hora de ir para a igreja, né, Cacau? Estou cansado, né? É um desejo da carne, ué. Eu estou cansado. E daí? Não vou na igreja hoje, não. Você está satisfazendo o seu desejo. Quando você coloca no seu coração assim, eu estou cansado, mas eu vou, porque eu sou parte de um corpo. E quando uma parte do corpo não está ativa, os demais sofrem. Então você não vai fazer inicialmente porque está feliz da vida por estar fazendo aquilo, não. Você vai ficar feliz depois. Mas na hora que você decide fazer, talvez seja com sacrifício. E é nessa hora que você não está satisfazendo aos desejos da carne, mas a vontade de Deus. Quando você diz assim, eu quero amar o meu próximo, mas você não ajuda o teu próximo a ficar forte. Espera aí, pastor, o que está querendo dizer? Às vezes a gente não está com vontade simplesmente de alguém que esteja pronto para ouvir a gente, porque a gente está meio desanimado. Eu só queria que alguém me ouvisse, só para eu poder falar alguma coisa. Bom, vocês não têm esse problema, né? Talvez só eu que tenha esse problema, não sei. Eu gosto de ter alguém para conversar às vezes. Talvez, né? Não sei. Mas essa ilustração me veio à mente. Às vezes nós queremos simplesmente ter um ombro amigo, não é? E a Bíblia diz que nós somos um corpo, né? E diz, em Romanos 13:8, que nós devemos fazer com o nosso próximo as coisas como se fosse para nós mesmos, não é? Então, meus irmãos, quando nós deixamos de viver em união, nós estamos prejudicando o nosso próximo. Mesmo que você não esteja pensando em você. Mas você está deixando de ser uma bênção. Então, há sacrifício? É claro que há sacrifício nas coisas, mas há recompensa também, e há felicidade, e há bênção. E não se esqueçam que nós estamos vivendo 3 aspectos da salvação. O segundo é o que vivemos na presente época. Estamos em santificação. E muitas das vezes, neste processo de renúncia, é quando exatamente estamos aprendendo a depender mais do Senhor. Quando nós temos que fazer as coisas, nós não estamos com vontade de fazer, mas a gente faz porque o Senhor deseja. E aí nós crescemos. Aí nós aprendemos a confiar no Senhor. Aí nós aprendemos a viver olhando além do que está próximo, mas olhando à distância e vendo que o Senhor quer abençoar pessoas. E pode ser que não seja nada para você, mas você vai ser um instrumento de bênção. Então eu gosto quando diz que não é para ficar premeditando como satisfazer os desejos da carne. Talvez seja difícil nós nos encaixarmos premeditando fazer alguma coisa errada. Mas às vezes é a nossa omissão que está fazendo isso. Porque nós estamos fazendo o nosso desejo prevalecer, ao invés de fazer o desejo do corpo, por exemplo. Percebem que há uma grande diferença entre nós olharmos a nossa vida como solitários ou como indivíduos à parte, e nós vivemos a realidade de um corpo que nós fazemos parte. Nós somos um corpo. Aliás, uma coisa que eu não comentei ainda, mas que ficou muito na minha cabeça quando eu estava meditando nesse texto, é que é muito complicado você separar coisas na Bíblia, nesse aspecto que eu quis dizer de tempo.
Porque nós estamos lidando com um Deus que é um Deus triuno, já começa por aí, em que já é complicado para nós, às vezes, entendermos como é que pode coexistir Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, não é? Como é que pode coexistir a salvação passada, presente e futuro, né? Mas tudo isso, eu vi claramente, quando eu estava meditando, que é nada menos do que o reflexo do Deus que, entre aspas, inventou tudo isso. Se Deus é triuno, as coisas podem ser uma coisa só e, ao mesmo tempo, ser três. Vocês estão olhando para mim? Vou dar um exemplo aqui para enfatizar isto. Água. A água pode estar em forma líquida, sólida e gasosa. Não, mas gelo não é água. Ué, gelo é água. As nuvens, água. E você bebe água. São três coisas, não são? Não, é uma coisa só. Quem foi que criou? Deus é três em um, não é? Nós vamos ver na natureza, em tudo que nós olharmos, a Trindade. Altura, largura, profundidade. Eu estou falando do espaço, né? Definição de espaço. Altura, largura, profundidade. Não, se você só tem altura, você... Não, isso não é espaço, isso é o espaço. A altura faz parte do espaço, a largura e a profundidade. Você não tem como separar e não tem como deixar de entender que são três coisas que subsistem. Bom, a salvação é assim também. É passado, é presente, é futuro. Olha, a nossa salvação começa antes da fundação do mundo. Está ocorrendo agora e vai se completar na glorificação quando o Senhor Jesus voltar e eliminar a presença do pecado. Porque hoje Satanás não está preso ainda. A presença do pecado é real, porque o rei do pecado é Satanás. Então, meus irmãos, a tendência nossa é, mesmo vivendo neste processo, nós temos a facilidade de escolher os nossos interesses, os nossos desejos, do que a vontade do Senhor. Se você quiser estudar um pouco mais sobre essa questão do 3 em 1, eu sugiro que você anote Romanos 5, 9 e 10 e estude, porque lá diz a mesma coisa, olha só. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Ser e sereis, complicou de novo, né? Não, é o 3 em 1. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados, olha lá, passado, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, e não apenas isto, mas também nos glorificamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então vocês estudem isso lá. Acho que eu posso encerrar, acho que eu já consegui explicar o melhor que eu pude, que nós vivemos numa tensão entre a inauguração e a conclusão. Este é o tempo que o Kairos de Deus está nos dizendo aqui. Não fiquem confusos com, às vezes, pensar assim, mas por que eu ainda continuo fazendo isso? Porque você está num processo de santificação. O que não quer dizer que você tem que viver desregradamente sem levar em consideração que tem que corrigir. O apóstolo Paulo falou, deixa a época das trevas para lá. Tudo que eu já falei. Vivemos numa verdadeira tensão nesse tempo que vivemos agora.
Mas é urgente o pensamento e a consciência do crente de que o Senhor está voltando, a hora está chegando. Está mais perto agora do que estava. Salvação é um processo. Você está acordado? Eu fiz essa pergunta aqui. Você está acordado? Estar acordado significa aquela reação que eu já falei, de a consciência de muitas das vezes frustração, porque nós não estamos fazendo aquelas coisas que agradam ao Senhor e, ao contrário, fazendo outras. É uma prova de que estamos acordados, porque estamos sendo chamados a atenção para corrigir. Porque você só não vai ser chamado mais atenção para corrigir quando você estiver morto. Não tem mais nada que fazer. Mas enquanto você, como crente, está vivo, o Senhor, com o seu Espírito, está falando ao seu coração: deixa as coisas das trevas, viva como se estivesse na luz. E aí eu queria desafiar, sabe, pastor Cacau, a nossa vida devocional. Já que eu comecei pensando ou falando em 2019, né? O que pode mudar? Eu estou no conceito do revestir. O que está na minha cabeça é o revestir. Se nós temos que revestir, significa você se identificar cada vez mais com Jesus. Não tem como alguém se identificar com Jesus se não conhece a voz de Jesus, se não lida com Ele, se não caminha com Ele. Então, quem sabe não seria, nesse segundo domingo do novo ano, um bom momento para fazermos uma proposta diante de Deus. Eu não vou nem dizer que eu vou fazer um desafio, mas de você propor diante de Deus a aumentar a sua vida devocional durante o ano de 2019. Olha, eu sou obrigado a trabalhar com o Messenger, o Facebook. Eu sou obrigado a trabalhar, uso muito mais para trabalho do que mesmo para diversão. Mas eu pensei assim, se eu tenho condições de administrar o meu tempo para poder usar esta ferramenta, eu tenho que arrumar o meu tempo também para estar meditando mais na palavra de Deus. Isso é vida devocional. Quem sabe eu possa fazer um desafio para você, esse ano de 2019, aumentar. E eu, quando digo aumentar, eu já estou partindo dos pressupostos que você faz alguma vida devocional. Que você abre a sua Bíblia pelo menos uma vez no dia, na semana, no mês, na igreja. Você está dormindo ou está acordado? Porque é isso que a Bíblia faz conosco, ela fala conosco sobre as coisas que nós precisamos sacudir, modificar, nos santificar, não é? Também há expressões da mesma coisa que eu estou a falar. Quem sabe não seria o momento de nós estarmos caminhando de uma maneira prática para estarmos vestindo a camisola de revestir a nossa vida cada vez mais com a imagem do Senhor Jesus Cristo. E isso, como ponto de partida, é você conhecer mais Ele, é você lidar mais com Ele, é você ter mais prontidão para ouvir a voz dEle. Tá certo, a gente vem na igreja, pastor Cal, na sexta-feira, e reunião com os homens de oração. Não, eu estou falando do seu tempo. Eu estou falando do seu tempo sozinho, em casa, sua vida devocional. Eu gostaria de desafiar você a assumir um propósito, não comigo não, se o pastor Cacau quiser, pode fazer um apelo, mas o meu apelo é a você com Deus. O meu, neste momento, é desafiá-lo a refletir diante de Deus. Qual é o grau de alerta, ou de outras palavras, o quanto acordado eu estou em relação ao tempo de devocional que eu dedico ao meu Deus. Olhe para o seu passado, olhe o seu ano 2018, avalia esse tempo e avalia o quanto de acordado você está. E aí sim eu deixo esse desafio,
Assuma um propósito. Olha, às vezes as pessoas assumem propósitos tão grandes que não conseguem cumprir. Eu sou uma pessoa que eu prefiro caminhar um passo de cada vez. Então, que você estabeleça um tempo mínimo para você começar, porque depois as coisas vão acontecer. O crescimento, o aumento vai acontecer naturalmente, mas estabeleça um propósito diante de Deus assim: eu vou estabelecer como alvo para o meu ano de 2019 aumentar o meu tempo devocional com Deus. Se eu lia X, eu vou ler 2X no tempo que eu lia antes. Se eu lia todo dia, eu vou passar a ler mais tempo todo dia. Se eu não lia todo dia, se eu lia só uma vez por semana, eu vou ler agora 2 vezes, 3 vezes por semana. Seja realístico, mas faça esse propósito. Porque, meus irmãos, quando a Bíblia diz assim, é para revestir do Senhor Jesus Cristo, não tem como nós nos revestirmos do Senhor se nós não conhecermos Ele mais. Amém? Segunda coisinha, há muito trabalho a ser feito, né, Cacau? Cacau começou esse ano com a corda toda, né? A igreja tem que evangelizar esse lugar, nós temos que buscar oportunidades, portas se abrindo, né? O trabalho também. Que você possa estar fazendo um compromisso de trabalhar. Aí no sentido de comprometer horas do seu tempo, dias da sua semana, para você estar participando, estar se engajando na obra do Senhor. É um desafio que eu deixo aqui, meus irmãos. E eu digo isto lembrando que esse texto fala muito sobre viver como filhos da luz. Foi uma outra expressão que eu usei que define bem esse texto aqui. O tempo está próximo, o dia está chegando, hora de acordar, revestir-vos do Senhor. A salvação é um processo. Lembram de tudo que eu falei? Agora minha oração é que o Senhor fale ao seu coração. Que o Senhor esteja movendo o seu e o meu, o nosso coração, para que nós possamos crescer no revestimento, na armadura da luz, para que nós possamos mostrar Jesus Cristo a este mundo que nós vivemos, porque senão não vai ter valor nenhum, vai ser apenas palavra. Amém.